E agora, entrou? Quem entrou vai me avisando aí, gente. Às vezes o difícil de fazer ao vivo é justamente isso, né? A gente treina, a gente ensaia e na hora sempre às vezes dá essas situações, mas eu creio que para honra e glória do Senhor, tá? Nós vamos levar aí juntos até o final, né? E eu creio que o Senhor, ele tocará na vida de todos aqueles que precisam, né? Da mesma forma que foi um propósito do meu coração, né? E o Senhor, ele aprovou, né? Eu orei muito por esses dias, Deus já tem me incomodado, já vai fazer já mais ou menos já alguns meses já, e eu só não sabia ainda como começar, né? E aí quando eu pedi esse direcionamento para o Senhor, eu consegui entender verdadeiramente aquilo que o Senhor queria que eu falasse para o seu povo, né? Então, voltando, né, como eu falei para vocês, obrigada aí vocês vão falando, né, e vão me ajudando aí, gente, interagindo aí, me mostrando se tá tudo bem, se o áudio tá bom, e eu creio que a gente vai junto até o final. Mas como eu disse para vocês, né, esse propósito agora desse Desperta e Haja é justamente isso, né, para que possamos nos despertar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nos despertando, a gente haja, mas o haja de existência, ou seja, o existir na presença do Senhor, que essa é o que é o meu foco principal, vamos dizer assim, que é o que eu gostaria realmente de tá falando pros irmãos a partir de agora. E se o áudio voltou, então vamos aproveitar essa oportunidade. E que não fique só nas minhas palavras, né? Vamos ter esse momento de oração. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deste de poder estar aqui neste momento, diante dessa live, juntamente com o teu povo, porque cremos, Pai amado, no teu poder e na tua graça, e sabemos que é somente através da tua direção, do teu direcionamento e do teu ensinamento é que conseguimos, Pai amado, encontrar o verdadeiro propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, que o Senhor derrame da tua graça e da tua presença, manifesta o teu poder e a tua vontade nesta hora. Quebra, Pai amado, todas as barreiras, tudo que não provém de ti vai caindo por terra agora em o nome de Jesus. E que somente a tua vontade, Pai amado, é que prevaleça e permaneça no meio de nós, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aí, começando, como eu disse para vocês, não vai ficar somente nessa, tá, irmãos? Nós vamos fazer um estudo relacionado à cura da alma, tá? Nós vamos começar hoje vai ser mesmo só uma introdução para que os irmãos possam entender esse projeto, né, que é o Desperta e Haja, e não somente hoje, mas também teremos outros convidados, né? Já vou convidar aí ao vivo e a cores, como a gente fala, né? Pastor Gustavo, faço questão da presença dele aqui para nos ajudar também, né? A Igreja Mensagem Nova Vida, da qual eu faço parte, morro de saudade de vocês, tá? E eu creio que em breve já estaremos juntos novamente, né? E nós vamos levar, né? E eu creio que o Diogo, a pastora Marlene, a pastora Dalcineia, pastor Jair, a Rô também, né? A Vivi também, todos vocês aí vão me ajudar. A Carol também, da dança também, que eu não esqueci dela, também é um propósito, e muito obrigada também de todos vocês estarem aqui. Mas eu creio que tudo isso é para honra e glória do Senhor, né? Tudo é para honra e glória do Senhor. Todo projeto que nasce no nosso coração, primeiramente nasce no coração do Senhor. E se o Senhor permitiu que chegássemos até aqui, então nós vamos avançar. Nós vamos romper, nós vamos despertar e nós vamos existir na presença do Senhor, e que todos irão enxergar em nós cristãos verdadeiramente transformados, renovados e refletindo a imagem e semelhança do Senhor, que é esse que é o nosso propósito aqui na Terra. Amém? Então, para poder dizer para vocês a partir de agora, né, o que eu gostaria de estar passando para vocês se encontra no capítulo de Marcos. Aquele que tem a Bíblia e que quer acompanhar, né, eu vou ler os versículos, mas se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, né, nós vamos ler a partir do 1º, Marcos 3, primeiro, para que não fique só nas minhas palavras, porque hoje eu queria estar trazendo, né, essa palavra para os irmãos, e é realmente esse propósito, né,
que são os nossos sentimentos, da qual todos os dias, né, nós vamos ter aí a oportunidade, toda semana nós vamos poder falar de um, né? E esses sentimentos, como eu ainda falei para vocês, que somos corpo, alma e espírito. E precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma, tendo intimidade com Deus cada vez mais e mais, né? Precisamos cuidar do nosso espírito, mas a nossa alma é o que mais precisa de cuidado, porque é a que nos dá o equilíbrio necessário para que o nosso corpo esteja bem e o nosso espírito esteja bem também. Então, nós temos que ter esta oportunidade todos os dias de cuidar da nossa alma. E esse é o propósito que Deus colocou no nosso coração, no meu coração em particular, né? Que nós vamos sim entender esse sentimento às vezes que nos frustra, que nos paralisam, e o que fazer, né, para que isso venha, né, e a gente atinja realmente aquilo que queremos atingir, que é o propósito do Senhor sobre nossas vidas. Então, no Evangelho de Marcos, tá, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Então os fariseus saíram. Estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspiração com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Ou seja, essa palavra que se encontra em Marcos e que eu quis trazer essa ênfase aqui para os irmãos, ela fala justamente de sentimentos, né? E o que eu queria trazer para o coração dos irmãos é que esse sentimento, às vezes, que nós temos de angústia, de tristeza, de opressão, muitas das vezes o dia a dia, né, o nosso buscar, às vezes, alimento para dentro da nossa casa, o nosso buscar estar bem, buscar em cuidar da nossa família, dos nossos filhos, do nosso esposo ou da nossa esposa, faz muitas das vezes, até o nosso trabalho, apresentando resultados dentro do nosso trabalho, faz com que muitas das vezes a gente tenha alguns sentimentos dentro de nós, e sentimentos esses que vão nos confundindo dia a dia. Ou seja, são pequenos sentimentos, pequenas situações, pequenos problemas que vão nos tirando do propósito do Senhor, se eu não permanecer firme na palavra do Senhor, fazendo o meu devocional todos os dias, orando, sendo blindado. E isso é uma coisa que eu queria deixar também para os irmãos, viu? Um devocional, né? Se os irmãos puderem e tiverem essa oportunidade de fazer esse devocional todos os dias de manhã antes de sair de casa, porque isso faz com que a gente tenha a força necessária para enfrentar o dia, porque isso eu sempre faço como meu costume. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu pego a palavra, eu ouço um louvor, né? Eu ouço a palavra, eu ouço a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia e aquilo que Deus tem para minha vida, e eu sempre falo para Deus: Senhor, a minha oração no período da manhã é só mais um dia, né? E assim nós vamos vivendo todos os dias. No outro dia eu faço a mesma coisa: Senhor, é só mais um dia, né? E no dia de hoje é o que eu peço a tua graça e a oportunidade de poder viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para minha vida. Que nada passe desapercebido, independente dos sentimentos e das situações às vezes que nos afrontam. E como eu disse para vocês agora, muitas das vezes a raiz de muitos sentimentos que nos paralisam, né, elas estão dentro de nós. E nós temos que ter essa oportunidade de tratar isso dentro de nós. Porque se a gente não trata esses sentimentos, isso vai fazendo com que a gente fique
né? Sempre cheio, mas não da presença do Senhor. Sempre cheio de sentimentos e de situações que acabam nos frustrando. Pensamentos negativos atraem também situações negativas para nossa vida, porque tudo depende da maneira como a gente olha, né? E aí a maneira como a gente olha a vida, a maneira como a gente encara as situações, é justamente isso, né, que Cristo ele veio para nos ensinar. Quando nós temos esse ensinamento aqui, Deus ele nos diz, né? O próprio Senhor Jesus, ele também teve o seu momento de ira. Sim, Jesus Cristo também teve o seu momento de ira. Por quê? Porque naquele momento ele só estava passando, né? E ele estava passando e as pessoas, os fariseus, como a gente sabe, ele nesse momento aqui, a própria palavra do Senhor, ele diz, né, que ele se irou. Só que ele se irou pela motivação correta. É isso que nós temos que entender. Porque muitas das vezes a gente se ira, mas porque somos, né, alimentamos aqueles sentimentos de contenda, de discórdia, né? Se o irmão às vezes fala A e eu acho que é B, isso já gera, né, um conflito ali totalmente desnecessário. Não foi isso que aconteceu com Jesus. Nesse momento que o Senhor Jesus, ele sente, né, esse sentimento de ira, e isso ele mostra para mim e para você que é normal a gente ter, às vezes, muitas das vezes, esses tipos de sentimento dentro de nós. O próprio Senhor Jesus, enquanto se fez carne, ele também sentiu. Ele também teve várias opressões. Ele passou por diversas opressões e por diversas situações que acabaram o entristecendo, o deixando com raiva, com ira de outras pessoas. Principalmente, como a gente sabe, por causa dos fariseus, que em todo momento tentavam encontrar ali uma situação para poder matá-lo, para poder retirar ele de cena, para poder abafar o propósito de Deus para a vida dele e o propósito de Cristo para as nossas vidas. Então a gente sabe que os fariseus eles eram usados ali. Então Jesus Cristo, enquanto viveu, ele passava por diversas opressões, por diversas situações. Muitas das vezes a gente sabe que antes de milagres acontecerem, quando ele fala, como um exemplo, a própria filha de Jairo, quando ele vai na casa para poder curar, né? Eles falam, não incomodem mais o mestre, porque a menina está morta. E ele fala, não, ela apenas dorme. O que eles fazem com Jesus? Eles riem de Jesus, eles riem do próprio mestre, todos eles ali rindo da cara de Jesus. Quais são os sentimentos que Jesus Cristo tinha naquele momento ali? Por mais que ele é o Deus, porque ele não era, ele é o Deus. Naquele momento ele se fez carne. E a gente sabe que todas as vezes, em muitos momentos, os fariseus o confrontavam. Os fariseus, eles queriam envergonhá-lo. Eles queriam de todas as formas retirar Jesus de cena, para que os propósitos de Deus não se cumprissem na vida dele e que ele também não cumprisse o propósito na vida de outras pessoas. E o que ele fazia? Ele sempre se mantia na posição. E isso ele veio ensinar eu e você. E é essa posição que Jesus Cristo, que o próprio Deus quer sobre a minha e sobre a sua vida. Independente dos sentimentos que te afrontam, independente das situações, às vezes, que te oprimem, Deus, ele tem uma palavra para você. Deus, ele mostra através da sua palavra. Quando ele entra na sinagoga, ele dá de cara com quem? Com um homem que estava com as suas mãos atrofiadas. Ou seja, Jesus Cristo, quando ele passa, ninguém fica desapercebido. Todos eram curados, todos eram libertos. Todos eram curados e libertos. Isso a gente sabe. Quando Cristo ele olha para esse homem e ele vê esse homem na condição de necessidade de uma cura, e os fariseus por trás dele querendo saber, e aí agora, ele vai curar em pleno sábado? Porque sabemos que lá nas leis judaicas, né, não poderia ali praticar trabalhos, que na visão dele Jesus Cristo estava trabalhando, então eu não poderia estar trabalhando, curando alguém. E Jesus Cristo, irritado com esta situação, irado com esta situação, ele chama o homem que tinha as mãos atrofiadas para o centro da sinagoga, na frente de todos aqueles que estavam ali testemunhando como plateia, esperando um desvio, esperando uma vírgula ali para poder pegar Jesus. E Jesus, naquele momento, quando ele sente este sentimento que ficou muito bem frisado aqui no verso 5 do capítulo 3 do livro de Marcos, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, decepcionado,
Porque a intenção do Senhor é de salvar. A intenção do Senhor era de curar. A intenção do Senhor era de trazer à existência aquela pessoa que estava na marginalidade, aquela pessoa que estava esquecida. Esse que era o propósito do Senhor. E ao invés das pessoas olharem para ele com gratidão, porque ele curava, os fariseus enxergavam ele com a intenção de querer matá-lo e retirá-lo de cena. E quando ele traz, todos eles estavam vendo, não, olha, ele vai curar aquele homem vai poder voltar a ter a vida da qual ele sempre sonhou, os propósitos do Senhor vão se cumprir sobre a vida dele. Ao invés de Jesus Cristo ter o apoio, não, todos eles estavam aguardando a atitude de Jesus para que pudessem prendê-lo e a oportunidade, às vezes, de matá-lo. E muitas das vezes isso acontece comigo e com você. Quantas vezes a gente quer ajudar alguém? Quantas vezes a gente, tenta sempre de bom grado, levar uma palavra para uma pessoa e essa pessoa, às vezes, ela não nos ouve. Muitas das vezes, quantas vezes a gente tenta ajudar as pessoas, e somos, alimentadas com um sentimento de ingratidão. Quantas vezes isso acontece em nossas vidas? Dentro da nossa própria casa, Porque isso é o que mais dói. Jesus Cristo, quando ele sente esse sentimento, é o mesmo sentimento que eu e você às vezes sentimos. Quando às vezes a gente faz isso para outras pessoas, da qual não são ali do nosso convívio, do nosso ciclo social, se a pessoa ela vem com essa chacota, se ela vem com esse riso e com essa ironia, isso às vezes não dói. Mas e quando é um de dentro da tua casa? E quando esse sentimento de ingratidão vem daquele que está ao seu lado? Isso magoa. Isso paralisa. E é isso que Jesus Cristo veio dizer para mim e para você. Sabe o que Jesus Cristo nos ensina nessa noite? O despertar de Jesus Cristo para nossas vidas é que, independente dos sentimentos que te aprisionam, Jesus Cristo, ele traz esse homem ao centro da sinagoga. E o que Jesus Cristo faz? Irado e profundamente entristecido, de acordo com a palavra do Senhor. E entristecido por quê? Por causa do coração empedernido das pessoas que estavam ao redor. O que Jesus Cristo faz? Traz o homem e o cura. Estenda a mão, ele diz para o homem. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Essa foi a resposta de Jesus Cristo para os fariseus que estavam ali tentando pegar ele na curva para poder açoitá-lo, levá-lo à prisão e até mesmo matá-lo. A resposta do Senhor, mediante aquela situação, foi curar. E é isso que Jesus Cristo diz para mim e para você nessa noite. Você quer ter o sentimento de cura? Você vai ter que curar. Você vai ter que fazer. Porque enquanto você está sendo maltratado, enquanto você está sendo decepcionado, enquanto você não está sendo valorizado, você vai trabalhar para a obra do Senhor. Você vai trabalhar para Deus. Porque é trabalhando para Deus, é curando como o Senhor fez. Qual foi a resposta do Senhor para os fariseus? Ele foi lá e ele curou aquele homem. Ele trabalhou. E o processo de cura, a gente sabe que enquanto estamos levando a palavra do Senhor, enquanto estamos fazendo, Deus ele vai trabalhando em nós. Porque não importa aquilo que as outras pessoas falam, não importa aquilo que os outros dizem. A palavra do Senhor nesta noite se você está com esse sentimento dentro do teu coração, você quer ser livre dele? Quer encontrar como curar a sua alma para viver os propósitos do Senhor? Porque foi isso que eu acabei postando para vocês. Trabalhe para a obra do Senhor. Faça para Deus. Faça para Deus. Porque enquanto você estiver trabalhando para o Senhor, você pode ter certeza que Ele está curando. Ele está te moldando. E não interessa aquilo que os outros façam. Não interessa aquilo que façam com você. Porque, vamos ler, eu quero deixar essa palavra para vocês, no livro de Romanos, o que o apóstolo Paulo nos ensina. Porque ele foi uma pessoa que, a partir do momento, bem sabemos da história dele, quando ele começou a evangelizar, ele foi chicoteado, ele foi chacoteado, ele foi envergonhado,
Bem sabemos de tudo isso. Mas mesmo assim, ele suportou, porque ele sabia para quem ele estava fazendo. E isso ele deixou, essa carta declarada em Romanos, no capítulo 12, ele acabou deixando para nós como um ensinamento. Vençam o mal com o bem. Enquanto te fazem mal, você faz o bem. Independente daquilo que te fazem, você sempre faça o bem. Porque quem vai te valorizar, quem vai olhar por você e vai te justificar é o Senhor. Então não se preocupe com a opinião dos outros e com aquilo que te cerca. Independente se te magoou. Se te magoou, quer tirar essa mágoa de dentro do teu coração, vá trabalhar para a obra do Senhor. Trabalhe para Jesus. Trabalhe para Jesus. E você vai ver o seu coração sendo curado. A partir do verso 14, Romanos 12, a partir do 14 diz assim: é o nosso conselho e é isso que eu deixo para os irmãos nesta noite. Abençoem aqueles que os perseguem. Esta é a palavra do Senhor. Abençoe aqueles que o perseguem. E não os amaldiçoem. Então, independente do sentimento que você está dentro do teu coração, ore para ele. Ore, porque é orando para ele que você vai ser curado. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe o que é viver em paz em meio à tribulação? Vocês conseguem entender? Em meio à tribulação, você procurar viver em paz? É isso aqui, é essa paz. A paz que excede todo o entendimento humano. Você está na situação de derrota, de fracasso. Você não está vendo ainda as promessas do Senhor acontecer com a sua vida, em sua vida, ou na vida daqueles por qual você intercede, mas mesmo assim o seu coração tem paz. No meio da tribulação você tem paz. Por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento, ela vem do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Então, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Olha a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. Oh, glória a Deus, eu a retribuirei. Por isso que nós temos todos os dias. Não se importe. Não se importe com esta situação. Não se importe com essa situação. Porque a palavra do Senhor fala: deixa isso comigo. Faça a tua parte. Perdoa. Faça a tua parte. Levante-se e caminhe. Faça a tua parte de me adorar. Faça a tua parte de me glorificar. E de dizer a todos o que eu faço na tua vida. Faça a tua parte. E deixa comigo. Porque eu estou vendo. E é isso que nós temos que entender todos os dias. Que independente das situações, a palavra do Senhor está escrito. Se o seu inimigo tiver fome, lhe darei de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Faça isso, e você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus, aleluia, louvado, adorado, seja engrandecido o santo nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós. Faça o bem, não importa a quem. Faça sempre. Deus, ele é poderoso. Você quer ter a cura no seu coração? Faça para Deus. Você quer ter a vitória? Entenda que o propósito do Senhor é te curar para que você cure outras pessoas. E é curando as outras pessoas que você será curado. E independente de qualquer situação, às vezes que te assola, independente de qualquer situação, às vezes que te afronta, Deus, ele está aqui hoje te dizendo: você quer ter uma vida de propósitos? Você quer ser curado para poder viver os propósitos do Senhor para a sua vida? Então se deixe guiar pelo Espírito Santo de Deus. Porque esse é o direcionamento de Deus sobre nossas vidas.
Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E como, irmã Gisele? Como eu vou conseguir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Estudando a palavra todos os dias. Meditando na palavra todos os dias. Eu oro, eu busco, eu abençoo e eu vivo. Isso tem que ser um estilo de vida. O cristianismo para nós é um estilo. Eu preciso entender que eu preciso viver o cristianismo na minha vida todos os dias. E a palavra do Senhor, ela vem para nos moldar, ela vem para nos confrontar, ela vem para nos acalentar, ela vem para nos encorajar, retirar todo o medo de dentro do nosso coração, porque esta é a palavra do Senhor. Esqueça, irmãos, o mundo ao redor. Deixa, porque tudo está na mão de Deus. E isso que nós temos que entender. Independente da situação, às vezes, que nos afronta, nada foge do controle do Senhor. Às vezes a gente pode ver esses momentos de pandemia, esses momentos de crise, né? Pessoas às vezes indo embora, infelizmente, com essa pandemia, resultados negativos aí em economia, tudo isso a gente está vendo. Né? Tudo isso, às vezes, quando chega próximo de nós, né, nos abalamos muitas vezes com essa situação. Mas nós temos que entender que, independente dessas circunstâncias, Deus, ele ainda está no controle de tudo. Deus, ele está no controle de tudo. E nada vem para as nossas vidas se não tiver pela permissão dele. Se não passar pela permissão dele, pela aprovação dele. Então, em tudo, nós temos que tirar uma lição. Em tudo tem um propósito para nós. Ou seja, para nos confrontar, para nos corrigir, para quebrar, às vezes, o nosso eu, para nos ensinar a ser humildes e termos a atitude que Cristo quer que tenhamos todos os dias. A atitude de nos levantar e nos moldar a cada dia. A imagem e a semelhança do Senhor. Tirem esses sentimentos de dentro de vocês. Esses sentimentos iremos sentir? Sim, nós iremos sentir. E a palavra do Senhor mostra que é normal. Jesus Cristo também ele sentiu. Só que Jesus Cristo ele nos dá a receita de como os enfrentar. De como os enfrentar estes sentimentos. E aí o que eu gostaria de finalizar com os irmãos, para não me alongar mais também. Diogo, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Você vai fazer parte dessa live também junto conosco também, viu? Você vai vir aqui falar um tema também sobre a cura da alma e eu creio, né, que vai ser uma bênção. Este projeto Desperta e Haja, né, que Deus colocou no meu coração, né, vai ser uma bênção e a gente vai conseguir que este é o propósito, alcançar estas vidas, que elas venham a ser curadas e transformadas e testemunhos de vitória. Nós vamos conseguir ouvir e tudo para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada, seu Ivo também, pelo Senhor estar aqui. E eu deixo, né, o final, esta palavra também como ensinamento que se encontra lá no Salmos 37, irmãos. Vamos lá. O Salmos 37. Aleluia, glória a Deus. O Salmos 37, o que ele nos ensina, o salmista? A partir do verso 3, ele diz assim: confia no Senhor e faça o bem. Então, nós vamos fechar com esta forma. Você quer ser curada? Quer viver os propósitos do Senhor sobre a sua vida? Aprenda a confiar no Senhor. E enquanto você confia no Senhor, os teus olhos ainda não estão enxergando aquilo que Deus prometeu para a sua vida, mas confia. Confia, porque se foi Ele que disse, Ele é fiel para cumprir. Nós temos que aprender a passar pelo processo do tempo. Todos nós vamos ter que passar pelo processo do tempo. E aí nós vamos passar de que forma? Nós vamos passar confiando no Senhor e fazendo bem. Porque esta é a palavra do Senhor para nós. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Irmãos, quer palavra mais poderosa do que essa? É a palavra de conhecimento. É a palavra que nos traz cura, que nos traz restauração, que nos traz restituição. Essa é a palavra. Essa que nós temos que seguir todos os dias. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá por você. Glória a Deus e aleluia. Louvado e adorado venha ser o santo nome do Senhor sobre nossas vidas. Aleluia. Receba essa palavra do Senhor para a sua vida. Encha-se do poder do Espírito Santo de Deus. Se cure.
cure outras pessoas, gere resultados dentro da palavra do Senhor. Vamos aqui fazer um exército, permanecer firmes, para que possamos aqui, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Glória a Deus. E o Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor, Ele é poderoso. Descanse no Senhor. A partir do 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, essa é a palavra. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. É assim, desta forma que Deus quer nos ver. As situações, elas vão acontecer? Sim, elas vão acontecer. O telefonema vai chegar? Sim, vai chegar. A palavra que alfineta a nossa alma? Sim, ela vai chegar. A gente não pode impedir que muitas situações aconteçam na nossa vida. Mas a quem decide fazer e quem decide agir mediante aquilo que nos aconteceu somos nós. A decisão está em nós. E qual é a melhor decisão para tomar? Ficar firmes e fiéis à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmos 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Jesus Cristo, Ele é a verdade, Jesus Cristo é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E nós temos que entender todos os dias que vivendo a palavra do Senhor, estando diante da palavra do Senhor, nós seremos curados, nós seremos libertos, nós seremos restaurados e teremos a oportunidade de poder viver o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Ai, Senhor, obrigada, Pai amado, de ter dado tudo certo, o áudio funcionou, né? A internet também não caiu, os irmãos ficaram comigo aqui até agora, neste momento. Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês, eu agradeço, morro de saudade, irmã Miriam, Neto, a paz do Senhor Jesus, Miriam, a paz do Senhor Jesus, Nájila também, muito obrigada de vocês estarem aqui comigo nesta noite, né? A Ju também, minha prima, glória a Deus, muito obrigado, tá? De vocês estarem aqui, e eu creio que o propósito do Senhor para as nossas vidas é que venhamos a nos curar. E como a gente se cura? Sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deixa-se ser guiado pela palavra do Senhor. Aprenda todos os dias a fazer o seu devocional com Deus. E aí participe conosco também, comigo, com toda a igreja também. E eu creio que a partir do mês que vem, né, nós teremos também nossos encontros presenciais, da qual a gente vai poder, né, dizer sobre este propósito, do Desperta e Haja. Muito obrigada mesmo, a paz do Senhor, Miriam, minha, né, nossa intercessora da igreja, que Deus abençoe, Miriam, você, te fortaleça todos os dias, muito obrigada mesmo de vocês estarem aqui comigo, né, e o propósito, como eu disse para vocês, é exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, que todo eu se diminua, e que Jesus Cristo, Ele venha a ser engrandecido sobre as nossas vidas, e eu creio que a partir desse momento que conforme a gente vai sendo curado, conforme vem essa nossa cura de alma, viveremos os propósitos do Senhor. Porque os planos do Senhor é perfeito, independente da condição da qual às vezes a gente nos encontra hoje. O plano do Senhor, ele é perfeito. Em tudo tem propósito, né? Em tudo. É isso que eu aprendi também com a Miriam, né, Miriam? Foi o que você me ensinou. Em tudo tem propósito. E o propósito do Senhor não é de te machucar. O propósito do Senhor é de te moldar para que você possa viver aquilo que Ele tem para sua vida. Mas você só vai viver aquilo que Ele tem para sua vida a partir do momento que você estiver alinhado com o plano dele para você. E esse alinhamento, ele vem através do estudo da palavra do Senhor. E ele vem através de oração, através de jejum. Nós vamos aprender
como orar, nós vamos aprender o porquê que nós temos que jejuar, nós vamos aprender sobre todos esses sentimentos, né, sentimentos de angústia, de tristeza, como confrontar cada um deles dentro de nós e como fazer com que a gente saia curado de cada um deles. Todos esses sentimentos que às vezes nos impedem de viver o propósito do Senhor. Como eu disse para vocês, o propósito do Senhor sobre nós é que a gente venha ter um despertamento, né? Como eu falei para vocês, hashtag desperta e haja, né? Nós vamos ter esse despertamento da palavra do Senhor e nos despertando a gente vai, o haja de existir, nós vamos existir e viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, muito obrigado por vocês estarem até aqui, tá? Já se sintam convidados, né? Nós vamos estar aí postando aí nas redes sociais, na página da igreja também, Mensagem Nova Vida, da qual eu faço parte, né? Pastora Dalcineia, pastor Jair, pastora Marlene, muito obrigada, né? Muito obrigada pelas orações, pela intercessão de todos vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por vocês estarem aqui comigo, né? E isso realmente me deixa muito emotiva por saber, né, que independente de qualquer situação às vezes que passa na nossa vida, a gente tem irmãos, verdadeiros irmãos que oram por nós, que buscam também com que a gente se fortaleça. É um fortalecendo o outro, né? É um ajudando o outro. Obrigada mesmo, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Um beijo, Rô, um beijo, Nájila, obrigada também da tua participação também, tá? Que vocês sejam abençoados, né? Abençoados com a palavra do Senhor e que Deus retribua para vocês tudo aquilo que vocês fizeram por mim. Muito obrigada mesmo, né? E eu espero vocês na próxima, né? E na próxima vai ter surpresa, né? O nosso pastor amado vai estar junto conosco também, falando sobre a cura da alma. Pastor Gustavo, você já está intimado já, né? Intimado e ao vivo aqui junto conosco, para na próxima estar junto aqui falando de mais um tema, né, sobre a cura. Obrigada, Karen, por você ter entrado aqui. Israel entrou. Muito obrigada, eu amo você. Meu irmão também tem um testemunho de vitória, graças a Deus, né? Vamos passar aí um final de ano glorificando e adorando o santo nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas, principalmente eu como um testemunho pessoal, né? O Senhor é bom, Ele é misericordioso, né? E aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas a gente não pode passar desapercebido, né? Desapercebido. Então, muito obrigada mesmo de vocês terem ficado comigo até aqui, tá? Que Deus os abençoe a cada dia e até mais. E aí compartilhem, viu? Hashtag desperta e haja. Que haja verdadeiramente esse despertamento para o ensinamento da palavra do Senhor, né? E que venhamos a existir como verdadeiros cristãos, refletindo a imagem e semelhança de Jesus Cristo, né? A todos aqueles que precisam e necessitam. Amém? Que Deus os abençoe e os fortaleça cada dia. Até mais.